Distrito de Gangnam, Seul, Coreia do Sul, 24 de setembro de 2003. Quando a polícia chega na casa de Lee Duk-soo, professor universitário aposentado de 72 anos, e encontra ele e sua esposa Lee Young-ok completamente devastados e massacrados por algum objeto que seria mais pesado do que um martelo, eles inicialmente acham que estão lidando com um caso de agressão por revolta ou vingança. O curioso é que logo na sequência, outro casal é encontrado sobre a mesma condição, e outra família, e mais outra. As investigações vão desdobrando em um caso que a Coreia do Sul nunca antes havia lidado. Um assassino em série que no período menor do que um ano produziria mais de 20 crimes, vitimizando mais de 20 pessoas, incluindo pessoas da alta sociedade sul-coreana e mulheres em situação de prostituição. E o assassino seria um misterioso homem por trás de uma capa de chuva. A investigação para chegar ao nome deste assassino, os deslizes e acertos da polícia, além de todo o produto que foi feito em cima deste caso, com produções sul-coreanas de alta qualidade, é o que nós falaremos hoje, aqui no Investigação Criminal Séries. A gente hoje aborda um tema que, apesar de ser uma cultura muito rica, é uma cultura que a gente não conhece muito no Brasil, que é a cultura sul-coreana, que tem crescido muito, né, a partir dos anos 2005, 2010, por conta do K-pop e depois dos K-dramas ou doramas, a gente foi tendo mais acesso. E isso é muito interessante porque a gente começa a entender e abrir um pouco o nosso campo de visão sobre o que acontece no mundo fora da lógica de sistema judicial norte-americano e brasileiro, que é o que nós mais conhecemos. Então, o caso de hoje, ele é tido como o maior caso de um serial killer na história da Coreia do Sul, que ele começa a acontecer em 2003 e é um caso que gera um documentário chamado O Assassino da Capa de Chuva. Esse é o maior serial killer da Coreia, talvez o único serial killer da Coreia que se conheça. Essa pessoa matou 20 pessoas, pelo menos, é o número que a gente tem, mas ele cometeu esses crimes de forma muito brutal. A Netflix traz uma série um tanto quanto interessante, porque ela é toda falada em coreano, eles preservaram a língua natal da série e ela é documental, ou seja, quem traz as informações pra gente são as pessoas que de fato participaram da ação de investigação e da ação policial. Então ali a gente vai ver o perfilador, né, que é o criminólogo. Aqui, para a gente fazer uma equiparação, seria como a gente trazer o Christian Costa, o Dr. Christian Costa. Ele é um criminólogo, né? É um especialista em traçar perfis criminais, né? Em estudar o perfil do criminoso. Temos ali também uma perita, temos o investigador, né, o policial, e temos também o promotor. E lógico, temos famílias de vítimas, algumas pessoas da imprensa. E o que acontece? Esse crime que acontece ali em 2003, todas essas séries de morte aconteceram no ano de 2003 e foram várias. Colocou a cidade de Seul em alerta, porque no primeiro momento esse assassino em série, ele atacou bairros nobres e estava muito focado em pessoas mais velhas. E depois ele muda o modus operandi e começa a atacar prostitutas. Mas ele tinha ali uma sede de matar. A questão é, como é que a polícia consegue chegar nessa linha de que se tratava de um serial killer? E vale lembrar que Seul não é tão pacata assim, né? Por informação, inclusive, do próprio policial que dá entrevista na série, ele diz que é uma cidade que tem um número razoável de homicídios. Então, eles lidam continuamente com vários homicídios, mas são homicídios separados, eles não têm ligação. É a primeira vez que essa equipe vai lidar com um serial killer. E isso também é um grande problema, né? Inclusive para encontrar esse criminoso, porque eles não tinham experiência
Não era como nos Estados Unidos, né, que você tem ali anos, né, de estudos, né, de perfil criminal, de serial killers. Então você tem ali os agentes do FBI que são muito preparados. Ali não, eles estavam lidando pela primeira vez. Mas a série é muito boa, vale a pena assistir. Depois, no finalzinho do primeiro episódio, a gente nem mais se dá conta que a gente está escutando ela em coreano, porque é uma língua muito diferente para nós, né, que falamos aqui o português, e a legenda ela é absorvida facilmente. Vale abrir um parênteses aqui também para a gente entender por que Seul vivia, né, esse momento de tanta violência. É uma cidade que ela teve um ápice, depois ela teve uma queda, ou seja, nós tínhamos ali uma disparidade social muito grande. Você tinha, por um lado, famílias muito ricas e, por outro, famílias muito pobres. O que lembra até um outro filme que ganhou Oscar, e é um filme maravilhoso, que é o Parasita. Quem não assistiu, vale a pena assistir, é brilhante. Não tem como a gente não fazer ligações, inclusive, com a realidade do Brasil com esse filme Parasita. Além do Assassino da Capa de Chuva da Netflix, nós temos um filme de 2008, O Caçador, que é inspirado nos crimes do Yong Yushu. A gente tem também um K-drama, um K-drama, que é uma espécie de novelinha sul-coreana, que chama Através da Escuridão. Existem alguns streamings de produtos específicos da Coreia do Sul e orientais, onde a gente encontra para assistir no Brasil, mas não é tão fácil, né? E além desses produtos, o Yong Yushu ele é citado em alguns seriados, ele é citado tanto em Law and Order, em alguns episódios, ele é citado em Criminal Minds, em alguns episódios, porque esse deboche, essa atitude dele pública, inspirou também alguns personagens ficcionais nesse sentido de provocação da polícia. Nós temos algumas questões também do caso de relação social que foi trazido para o cinema, né? Nós temos o próprio filme Parasita, que para quem quer entender o que é a sociedade sul-coreana e essa dicotomia, essa disparidade de ricos e pobres, é um cenário muito próximo do que a gente vê no premiado Parasita, que são essas pessoas que vivem em bairros negligenciados até em saneamento básico, em funções de vida minimamente decente, que trabalham para essa elite de casas incríveis e que isso provoca na sociedade sul-coreana um reflexo de revolta que acaba gerando, claro que não necessariamente crimes de morte, mas o alto índice de assaltos, de golpes, de trambiques envolvendo essa malandragem, que é interessante porque a palavra malandragem, que é uma palavra de cunho português, a gente raramente vê no cinema americano. E a Coreia do Sul também tem esse ato de tentar se dar bem num sistema que não te beneficia, como no caso do Brasil, e por isso que eu acho que é tão fácil a gente se identificar com os produtos e com o raciocínio da sociedade sul-coreana. E esse alerta que o documentário traz, que é uma polícia mal preparada e estimulada da maneira errada, pode mais atrapalhar do que chegar à conclusão. No caso do Assassino da Capa de Chuva, nós temos uma tríade de pessoas que estavam trabalhando fora do traço comum. Nós temos um investigador obstinado em montar esse caso, um perfilador que quer chegar a uma resposta e que começa a investigar um serial killer, e uma perita que decide produzir provas circunstanciais para que esse homem fosse devidamente penalizado pelos crimes dele. Não fossem essas três pessoas, fosse apenas pelo sistema policial da Coreia do Sul, muito provavelmente a gente nem estaria aqui falando dessa história. Todos os produtos que eu citei que foram produzidos, eles têm uma qualidade muito interessante. A Coreia do Sul produz muito bem os materiais dela. Então, O Assassino da Capa de Chuva é um documentário que ele é prático, ele é rápido, que às vezes eu acho uma falha em alguns documentários, especificamente da Netflix, que eu sinto que às vezes estica a informação, você fala, nossa, pra que 4 episódios? Pra que 5 episódios? Não é o caso do Assassino da Capa de Chuva, ele é objetivo. Inclusive o nome Assassino da Capa de Chuva não vem por nada que ele use durante os crimes, tá? É importante saber. É porque na hora que a polícia vai levar ele pra mostrar onde acontecem os crimes, está chovendo e eles colocam nele uma capa de chuva. E aí ele sai na imprensa mundial com essa foto, né? Com a capa de chuva amarela virando o Assassino da Capa de Chuva.
mas é um documentário muito objetivo e tem uma edição muito boa que dá essa sensação de filme de ação. Então, para quem tem preguiça de documentário, porque é muita informação, é muito longo, não é o caso deste documentário. O filme sobre o caso, né, inspirado O Caçador, não é muito bom, porque é um filme que eu chamo de filme de sábado à noite, aqueles filmes thrillers policiais genéricos. E o K-drama é bem legal. O K-drama, para quem conseguir assistir, ele tem um quê de The Mentalist, dessas séries americanas que tem um cara que tem um raciocínio diferente. E eu acho muito legal a ideia da gente ter um protagonista inspirado num investigador real, que é tão fascinante que gera um tipo de Sherlock Holmes sul-coreano. E foi um sucesso o K-drama lá, por conta desse personagem que as pessoas tinham visto tanto tempo na TV. É interessante lembrar que não é o mesmo homem, o personagem não tem o mesmo nome, mas toda a abertura do K-drama diz que é inspirado neste perfilador, que é uma profissão que não existe em todos os países, tá? Essa profissão do perfilador, que a gente conheceu um pouco melhor em Mindhunter, por exemplo, é uma profissão que você não tem em todos os países, mas é fascinante você ver uma pessoa que estuda o raciocínio e chega em conclusões muito mais eficazes, às vezes, do que só dedução e instinto policial. O documentário, ele abrange essas vítimas, mas ele foca mais na investigação. E é interessante a gente entender o perfil das vítimas, porque o que eu acho muito curioso é o quanto é próximo da realidade social do brasileiro. A gente tem uma sociedade na Coreia do Sul cujas disparidades de aquisição monetária, as divisões de bairro na Coreia do Sul são muito próximas do que a gente tem aqui no Brasil. Bairros mais elitizados, bairros mais comerciais, uma periferia que tem uma vida e uma marginalização muito forte. Então é por conta desse cenário social e monetário, econômico da Coreia do Sul, que surge o nosso personagem principal, o Yoo In-soo, um homem de 34 anos, que começa os seus crimes, no caso de assassinatos, em 2003. Em setembro de 2003, Lee Deok-soo e Lee Young-wook, um casal de pessoas idosas, é encontrado morto dentro da sua residência. A gente está falando aqui de uma casa numa região nobre de Seul, aqui o bairro que se chama Gangnam. É até curioso, né? Porque tem aquela música que ficou muito famosa, que é o Gangnam Style. E o autor dessa música é o Psy. Quem voltar no tempo vai lembrar de Gangnam Style, ou seja, é um bairro nobre e rico ali da região de Seul. E a cena de crime é um banho de sangue, porque esse assassino, ele era extremamente cruel. Ele usava um objeto ainda não conhecido pela polícia, que tinha características assim de devastar o crânio das pessoas. A polícia não sabia se era uma marreta, se era um martelo, mas era algo que, quando empunhado e colocado força, ele fazia um estrago muito grande no corpo. Esses dois idosos estavam mortos dentro da sua residência. Conforme a perícia da época, eles afirmam que esse objeto deveria ter mais de 4 quilos ou uma força de 4 quilos. Para essa ocorrência foi destacado 200 policiais, ou seja, um número muito grande, porque foi um crime que chocou aquela região ali de Seul. Como eu havia falado no começo, homicídios acontecem sim, mas não entre famílias abastadas. E aí a polícia começa a investigar para saber se eles tinham desafetos, se isso era um crime passional, se tinha um envolvimento familiar, até que tudo isso vai sendo descartado. Todas essas hipóteses. Nós não estávamos falando de um crime passional, de um crime familiar, ou talvez de um crime que envolvesse patrimônio. Nós estávamos falando de um crime um tanto quanto estranho, porque esse casal possuía bens em sua casa e nada desapareceu. Ou seja, por que essa morte tão cruel? Logo no primeiro caso, o documentário já mostra pra gente que não era um latrocínio, porque não foi roubado
coisas de uma família que tinha bastante dinheiro. Não foi levado, por exemplo, itens de arte, quadros, nem mesmo joias. E isso começou a deixar a polícia e um investigador em específico que vai conduzir as investigações inicialmente no bairro de Gangnam e depois eles vão se juntar com outros investigadores, porque quais seriam as motivações? É isso que é o primeiro levante do documentário. Por que que uma pessoa está matando pessoas ricas e não está levando o dinheiro delas? Automaticamente, a investigação da polícia primeiro vai levar por uma questão de vingança pessoal, então eles vão atrás de ex-funcionários, de alguém que tenha ameaçado aquelas pessoas, mas nós não estamos falando, e o documentário mostra isso muito bem, a gente não está falando de pessoas influentes como políticos ou grandes empresários. Nós estamos falando de pessoas que tinham sim uma boa renda de vida, pessoas de vida confortável, mas que em nenhum caso de nenhuma delas encontra-se alguma desavença, algum desafeto, e isso foi deixando a polícia muito intrigada. Quem seria essa pessoa? Por quê? O modus operandi do nosso personagem é basicamente entrar na casa das pessoas e esmagar a cabeça delas a marteladas. Né? Inicialmente não se sabe nem o que seria, o documentário mostra algumas fotos, claro que não revelando obviamente as vítimas, por proteção e respeito, mas a gente tem uma noção de uma característica muito importante desse assassino, que é o desleixo. Ele é muito bagunceiro, as cenas de crime são muito sujas. E nitidamente depois a gente tem no documentário a entrevista, inclusive, com os peritos e as pessoas responsáveis pela autópsia, e a gente descobre que os golpes que ele dava nessas pessoas matavam no segundo, terceiro golpe, o restante ele continuava dando pelo prazer mesmo de esmagar aquelas pessoas e deixar praticamente você não conseguir identificar se era homem, se era mulher, de tão violento que era o ato desse homem com esse objeto que a gente chama de martelo, mas porque a polícia, de tão complexa que era a cena, de tão bagunçada, não dava nem para identificar que arma era. Era um objeto pesado, era o que eles entendiam. Né? E a série vai traçando, então, essa busca por similaridades. Porque inicialmente acontece esse crime em Gangnam, um mês depois acontece um crime em outro bairro, que a gente também vai falar um pouco mais sobre, e aí, por serem bairros diferentes, são distritos policiais diferentes. E não se tem inicialmente uma ligação do caso A com o caso B. E o que a série tem de interessante, o que esse documentário tem de interessante, é que ele dá o protagonismo às pessoas que, de fato, se não fosse o jeito diferente do status quo, ou seja, do comum da polícia da época, nós não teríamos o nome desse assassino hoje. Né? Então, inicialmente, nós temos esse primeiro detetive que não se contenta em pensar que foi um caso isolado de assassinato, e quando acontece esse segundo caso, ele que vendo o jornal percebe e fala tem similaridades. E começa a entrar em contato com essas outras delegacias para poder ir juntando essa teia de fatos para poder chegar num fator que eles queriam evitar, mas que estava acontecendo, que era assassinatos em série na Coreia do Sul. O policial que começa essa investigação se chama Hee Yuan. E ele traz uma informação muito importante para o processo. Ele descobre que esse casal era um casal muito pacato, muito sossegado, um casal que não tinha inimigos, ou seja, porque esse casal tinha sido morto dessa forma tão brutal. Em 9 de outubro de 2003, esse mesmo assassino invade a residência da família Kenk. Lá eles encontram mortos uma senhora de 85 anos, a sua filha de 60 e o seu neto de 35. O modus operandi é o mesmo. Pessoas com marcas assim devastadoras na sua cabeça. A mulher de 60 anos teve o crânio tão esmagado que a polícia demorou para entender qual era a identificação, se tratava de um homem ou de uma mulher, porque tudo estava esmagado, ou seja, o assassino usou um objeto que empunhado colocava muita força. E o que é curioso é que a polícia começa a traçar a seguinte informação.
Essas pessoas já estavam mortas, mas o assassino continuava a golpeá-las, ou seja, era uma cena de muito ódio. Por que tanto ódio em cima dessas pessoas? Qual era a relação desse assassino com essas vítimas? E vamos lembrar que nesse momento ainda não se sabia que os crimes tinham correlação. Para a polícia, eram crimes ainda separados. Um que tinha acontecido em setembro, esse agora em outubro. Só mais lá na frente é que a polícia vai começar a fazer uma correlação através dos vestígios que esse serial killer vai deixar na cena do crime. Como a gente já explicou aqui, o sistema policial sul-coreano trabalha com metas. Quanto mais solução de crimes aquele determinado, distrito policial tem, mais verba ele recebe. E isso, por um lado, acabou atrapalhando muito as investigações. Porque o primeiro crime, ele não constava nesse banco de informação, nesse sistema. Porque se eles tivessem colocado, muitas coisas eram parecidas. A forma como as vítimas foram encontradas, o tipo de arma que o criminoso usou, mesmo que a polícia ainda não tivesse a certeza da arma, muitas similaridades elas poderiam ser encontradas. Em paralelo, a polícia vai começar um trabalho com o perfilador, ou como a gente já havia falado, o criminólogo, Koo Wong, para tentar traçar o perfil desse criminoso. Quem seria essa pessoa? Que idade ele teria? Que características psicológicas ele teria? Em que possível área ele moraria? Porque quando a gente fala de uma cena de crime, essa cena de crime, ela deixa uma fotografia, né? E essa fotografia, ela é extremamente importante. E aí, a entrada desse criminólogo também vem ser ali um deal break, porque assim, tudo iria mudar. Mas o que acontece? O nosso criminoso havia cometido um crime no dia 9 de outubro. Aí, em 16 de outubro de 2003, uma senhora de 60 anos, Yoo Jun-hee, é encontrada morta pelo seu filho, com as mesmas características, espancada, com a sua cabeça completamente dilacerada. Mas a polícia encontra um vestígio muito importante, uma pegada no compressor do ar-condicionado com sangue. E eles fotografam essa pegada. O criminoso, na hora, de sair da cena do crime, possivelmente se apoiou nesse compressor para ir embora. E essa pegada foi fotografada. O que a polícia começa a fazer? Porque já nesse estágio e já com esse criminólogo, eles começam a entender que esses crimes poderiam estar correlacionados. E eles encontram também marcas de pegadas, não com sangue, mas a marca de um determinado sapato, de um sapatênis. E essas marcas começam a ser analisadas e elas se encaixam perfeitamente. Lembra muito o caso do Night Stalker, que também foi pego por pegadas, ou seja, a polícia consegue provar que se tratava da mesma pessoa por conta da marca de uma pegada que era muito diferente e muito característica em todas as cenas de crime. Aqui, essa pegada é de extrema importância. Então, a gente já tem a pegada, a gente já tem o modus operandi de como ele matava e tinha ali um certo prazer em matar pessoas mais velhas. Mas isso causa uma comoção em Seul. Os jornais começam a ficar em alerta, porque são vários crimes em um espaço muito pequeno de tempo, numa região muito rica. Na verdade,
em regiões ricas da região de Seul e todas famílias abastadas. Outra característica interessante, esse criminoso não levava pertences, não roubava, ou seja, não eram crimes que eram considerados latrocínios. Qual era a motivação desse criminoso? Qual era a ligação desse criminoso com essas pessoas? A polícia ainda não sabia. Em 18 de novembro de 2003, na região de Jeonnu, um senhor de 87, a sua governanta de 53 anos, também são encontradas mortas. Ali tem uma informação interessante para a polícia. Além desses corpos terem sido achados com as mesmas marcas dos assassinatos anteriores, agora nós temos uma casa incendiada. E pasmem, tinha um bebê de 1 ano. Esse bebê consegue sobreviver. Esse assassino coloca fogo na casa. E a polícia vai descobrir lá na frente que ele faz isso porque ele havia se cortado quando matava as suas vítimas. Então ele queria sumir com os vestígios e coloca fogo na casa. Então a gente passa aí para a 4ª família, para a 4ª residência na qual esse assassino em série comete atrocidades. Mas a polícia consegue chegar a uma imagem de uma câmera de segurança de um homem saindo da residência de costas. Ele usava um casaco tipo uma japona, ele era de estatura mediana, magro e andava de costas. A polícia pergunta ali na região se alguém conhecia aquele homem. E, novamente, ninguém conhece aquela pessoa que está na imagem. Vai chegar um ponto onde a polícia, já no seu desespero, né, naquela sua sinuca de bico, o que a gente faz agora? A gente libera essa imagem para ver se alguém da sociedade conhece essa pessoa e denuncia, ou continuamos guardando essa informação, porque uma vez que você libera essas informações, isso também chega ao criminoso. Ele poderia parar ou mudar a sua estratégia de homicídio. A polícia, no seu desespero de encontrar esse assassino, passou até a sugerir que tinha uma charada nesses crimes, porque os bairros onde os crimes aconteciam, o primeiro e o segundo, eles tinham a mesma inicial do alfabeto em coreano. O terceiro e o quarto também. Ou seja, eles achavam que tinha alguma ligação com essas iniciais, depois com essas iniciais, e eles estavam tentando traçar onde poderia ser o próximo bairro. Inclusive, eles aumentaram o efetivo de policiais em bairros que tinham as mesmas iniciais, ali naquela área nobre de Seul. Mas isso foi completamente infrutífero, porque não era uma charada desse serial killer. Ele não pensou nessa hipótese dos bairros que tinham essas iniciais correlacionadas. Então, é interessante a gente parar para pensar aqui o quanto a polícia de Seul investiu em tentativas, porque tudo aquilo que eles faziam, eles não conseguiam chegar nesse assassino que já era considerado pela imprensa e pela polícia um assassino em série. Quem seria essa pessoa? Essa pessoa teria alguma correlação com todas essas famílias? Eles investigaram tudo e nada se encaixava. Essas famílias, inclusive, não tinham correlação nenhuma também. Como a gente não tem acesso aqui no Brasil a todos os dados de imprensa da época, documentários como Assassino da Capa Chuva são muito interessantes porque eles compilam
de uma maneira que faça sentido para o nosso entendimento do que seria uma investigação. Então, no documentário, a gente tem alguns perfis que são curiosos e muito interessantes, como, por exemplo, a presença de um perfilador. O perfilador é esse profissional que, a partir do momento que descobre-se um modus operandi e o possível assassino em série, eles ainda não tinham certeza, o perfilador entra no caso para montar o perfil dessa pessoa. Então, como ele age, porque ele age assim. Então, por exemplo, a série entrevista esse perfilador e a gente entende que foi ele que entendeu que, por conta da violência dos golpes, por conta dos golpes serem causados, a maioria deles, após a pessoa ter morrido, e também pela sujeira da cena, ele começa a traçar um perfil psiquiátrico desse personagem, dessa pessoa, e aí ele começa a indicar para a polícia, olha, essa pessoa tem algum histórico, ou seja de internação ou de outros delitos. Quando a gente chega finalmente no nome do Hong Yunshu, você vai ver que de fato ele tem um histórico vasto de infrações desde a adolescência. Ele foi preso diversas vezes, ele já foi preso por assalto, por produção de conteúdo ilegal pornográfico, por estupro de menor de idade. Então o perfilador ele identifica isso, a gente não está lidando com uma pessoa sem histórico, porque nitidamente esse homem tem uma violência, uma agressividade que não tem como ele não ter feito algo antes, né? Outro personagem muito interessante é a função da perita, que vai começar a estudar essas cenas dos crimes e juntar as evidências dos crimes, né? Um item, por exemplo, muito curioso que a gente vê no documentário é a marca do pé dele, da sola do sapato em várias cenas de crime. É muito importante para ligar o crime A com o crime B, porque é o mesmo sapato em várias cenas dos crimes. Mas um foco que o documentário dá, que é muito interessante, ao mesmo tempo revolta, é um pouco da incompetência da polícia sul-coreana. Eu digo um pouco porque a gente vê no documentário tanto onde eles ficam presos pela burocracia, o que não é culpa deles, mas também por decisões muito estranhas. O documentário então mostra qual foi a tática inicial da polícia sul-coreana para investigar e a gente percebe que eles não tinham uma preparação para investigar um assassino em série. Tanto que a polícia começa batendo nos arredores da cena do crime, naquele raio ao redor da cena do crime, perguntando para os vizinhos e para os comerciantes se eles viram alguém com cara de bandido. O que só de pressuposto já é um absurdo, porque não existe um arquétipo, não existe uma cara de bandido. E mesmo que você pense na pergunta que seria mais lógica, que seria você ver alguém de comportamento suspeito, essa tática ela funciona em locais de uma circulação demográfica muito pequena. Você perguntar para pessoas de um vilarejo de muita baixa população se eles viram alguém suspeito, faz sentido. Mas nós estamos falando de Seul, na Coreia do Sul. Nós estamos falando de bairros do tamanho dos Jardins e de Ipanema. Então, é a mesma lógica de eu bater nas lojas de Ipanema e perguntar, você viu alguém estranho? A pessoa vai falar, com certeza, todo dia, né? Quando eu não vejo é estranho. Então, obviamente, eles não conseguiam chegar em nome nenhum. E aí o documentário vai mostrar que a grande reviravolta, no caso, que vai fazer chegar no nome da pessoa é porque o assassino muda o modus operandi dele. Nós temos na primeira parte a investigação de um homem que está matando idosos da alta sociedade, idosos ricos, e de repente ele para de cometer esse crime. E por que ele para de cometer? E o documentário mostra a importância e o perigo da imprensa divulgar coisas demais. Né? No caso desse assassino, quando eles chegam finalmente a uma imagem de câmeras de segurança, uma imagem inclusive que a gente vê no documentário que poderia ser qualquer ser humano, porque é um homem de jaqueta, capuz, altura mediana, nem gordo nem magro demais, e eles divulgam essa imagem e, curiosamente, um canal vai entrevistar os parentes de uma das vítimas e ele fala, essa jaqueta é do meu pai. Então ele está usando a roupa de uma das vítimas. E, obviamente, o assassino vê essa reportagem, ele sai em tudo quanto é jornal e ele se livra dessa jaqueta, ele se livra dessas coisas e ele dá uma pausa nos crimes dele, isso no final de 2003. Ele vai voltar a cometer os crimes em 2004. E aí a gente tem um segundo foco nos crimes dele, que é algo muito triste que o documentário mostra também, e volta a dizer, as similaridades. É muito curioso a gente ver o quanto a condução social da Coreia do Sul é parecida com o Brasil.
porque a gente vai ter uma vítima que é um produto muito marginalizado, que é a prostituição. O que acontece depois que a polícia divulga as imagens na imprensa? O óbvio, o assassino ficou sabendo. Ele deixou de usar aquele sapato e deixou de usar aquela jaqueta, aquela japona. Inclusive, ele mudou de bairro, ele sai do norte e vai para o sudeste. E aí, ele deixa de procurar famílias abastadas e começa a atacar prostitutas. E aí é um grande problema. Primeiro, porque prostitutas sumiam naquela época, naquela região. Então, os cafetões achavam, foram embora, não querem mais ficar aqui, foram para outro estado. Então, pouco se fazia para tentar encontrar essas mulheres. Será que elas realmente tinham abandonado aquela vida? O que será que aconteceu com essas mulheres? Ninguém sabia e também ninguém procurava. Então isso virou uma zona de conforto muito grande para esse assassino em série. A polícia tinha uma relação ali meio de colaboração com os cafetões. Porque essas prostitutas, também quando desagradavam os cafetões, o que eles faziam? Eles sumiam com essas moças. E a polícia fazia vista grossa, como se nada tivesse acontecido. Por isso que essa questão, a gente tinha a primeira, que as moças sumiam, não queriam mais trabalhar na noite ali para os cafetões, e nós temos agora essa segunda, que é a informação, inclusive dada pela polícia, que existia ali um acordo meio velado de que a polícia fazia vista grossa quando um cafetão sumia com uma prostituta. E como é que era o modus operandi dele com as prostitutas? Ele contratava as prostitutas, ele mantinha relação sexual com essas mulheres e quando elas iam ao banheiro, ele as matava. Da mesma forma, golpeando essas mulheres, depois esquartejando. E aí ele vai jogar o corpo dessas mulheres numa área, né? E é interessante porque ele marca essa área. Então, quando ele leva a polícia na reconstituição, né, para encontrar esses corpos, ele sabia exatamente onde estava cada corpo. E ele fez isso por quê? Porque ele não queria cavar um buraco onde já havia uma pessoa morta ali. Bom, não é fácil se desfazer de um corpo. É uma coisa bastante complicada. Até porque depois de um determinado tempo, esse corpo começa a soltar odores. O que esse nosso assassino em série vai fazer? Na Coreia, existe uma iguaria que é muito famosa que se chama kimchi. Kimchi é uma conserva de acelga e ela tem um odor muito forte. Ele passa a produzir e cozinhar kimchi em casa, enquanto ele está ali se desfazendo dos corpos. Inclusive, ele faz isso para confundir o odor. Esse odor seria de um corpo em putrefação ou do processo de conserva da acelga. E a acelga, ela mesmo crua, ela tem um odor muito específico, ela tem um odor muito forte. Quando ela entra nesse processo, né, para que ela vire conserva, ela solta odores mais fortes ainda. Então ele usa o kimchi para esconder o cheiro dos corpos em putrefação. Em 15 de julho de 2004, um cafetão que tinha ali uma relação boa com os policiais percebe algo muito estranho num telefone de uma dessas prostitutas. Ele recebe uma ligação feita pelo telefone de uma dessas moças que havia desaparecido. E ele automaticamente informa a polícia.
Como várias moças haviam sumido, nós tínhamos os outros crimes. Ainda não existia a correlação do desaparecimento dessas prostitutas com as mortes dessas pessoas em bairros nobres. Mas a polícia rapidamente entende que ela precisa fazer alguma coisa. E o que ela faz? Junto com esse cafetão, eles montam uma estratégia para pegar esse criminoso. Batata. O criminoso cai na isca. E é aí que a polícia vai prender aquele que ficou conhecido mais lá na frente como o assassino da capa de chuva. E nós estamos falando do Yu Yong-chul. Eles prenderam Yu Yong-chul, mas eles precisavam de uma confissão, porque o que eles tinham era um telefone de uma prostituta nas mãos desse homem. A polícia precisava que ele confessasse os outros crimes. Como é que a polícia consegue a confissão dele? Usando brutalidade policial. A polícia bate nesse homem para que ele confesse os seus crimes. A polícia usa, de uma determinada psicologia, um tanto quanto controversa. Começa a chamá-lo de fracote, que ele não seria capaz de fazer isso, tentando jogar raiva nesse assassino em série. E dá resultado. A polícia conseguiu mexer no equilíbrio emocional desse criminoso. E ele começa a falar: você acha que eu não mataria aqueles velhotes ricos, aquelas putas? É assim que ele começa a confissão para os policiais, porque ele perde completamente o seu equilíbrio. Depois de uma confissão verbal, o Yu diz que ele só faria a confissão por escrito ou assinaria a sua confissão depois de confessar para sua mãe. E a polícia providencia que a mãe de Yu chegue, até aquele local policial para que o filho faça a confissão. Ele não tinha muita relação com a mãe, mas ele confessa todos os crimes. Ele diz, inclusive, que cometeu canibalismo, que havia comido o fígado de algumas vítimas. Ou seja, ele se mostra ali uma pessoa bastante perigosa e bastante perversa e com zero de empatia, o que vai levar lá na frente esse perfilador, esse criminólogo, a traçar, o perfil de psicopata do Yu. Como eu comentei, o documentário ele vai agora começar a entrar num ritmo de ação. Por quê? Esse rapaz é preso, ele confessa os crimes olhando nos olhos da mãe, é muito grotesco toda a relação, e os policiais descrevendo o que eles assistiram ele fazer na frente da mãe dele, porque ele tinha um certo prazer em dar detalhes do que ele estava fazendo. A gente chega finalmente à arma do crime, que no documentário você tem várias imagens, a polícia encontra, apesar de ele ter tentado se livrar. E por que a polícia não estava entendendo o que era? Apesar de serem golpes que pareciam de martelo, era muito pesado, e uma das vítimas que ele ataca, ela só chega a morrer no hospital, ele não consegue atacar por tanto tempo porque o filho da mulher chega. E essa vítima é onde eles conseguem ter as delimitações da marca no rosto dela, e eles veem que é maior que um martelo. Só que aí a polícia pensa, bom, se for uma marreta, a marreta tem um cabo muito grande e na aerodinâmica do objeto não daria para ele dar tantas marretadas e produzir tudo aquilo em tão pouco tempo. E de fato não dava, porque o que o assassino faz é produzir uma arma própria. Ele produz uma marreta que a estrutura metálica é de uma marreta de demolição, mas o cabo é muito curto, porque ele tinha mão curta. Então com o cabo curto a aerodinâmica muda, ele conseguia dar várias marretadas mais potentes. E a partir dessa arma,
A polícia então consegue prendê-lo, segurar esse homem, só que aí ele tem um ataque epilético. E aí a gente vai ter um momento que você... Atenção pro spoiler, porque é a hora que você dá um grito assistindo, porque ele tem um ataque epilético, vamos levar para o hospital. Leva para o hospital, põe ele na sala para fazer a medição e ele foge. Ele pula e sai correndo, e a polícia demora só 1h30 para perceber que ele fugiu. Pra gente ver mais uma vez que a polícia sul-coreana não estava muito acostumada com pessoas de alta periculosidade. E aí começa uma busca pelas ruas, que ao mesmo tempo que é angustiante, é bem atrapalhada, porque eles começam a fechar cais e avenidas principais, e eles fazem uma coisa que eu acho muito estranha, que é colocar os policiais nitidamente nada à paisana na calçada, virando as pessoas para ver se é o assassino. O que basicamente está falando pro assassino, ó, não anda aqui. Aqui você vai ser pego, né? Mas o Yoon Yuh-soo tem um comportamento tão egóico que ele passa sim por um bairro onde está sendo procurado e, curiosamente, quando ele está sendo interrogado, e o policial que interroga no documentário, inclusive, confessa, que eles percebem que ele é meio pavio curto. Então, para ele começar a confessar, eles dão um safanão na cabeça do cara e ele tem um surto. E eles falam, e aí a gente liga aquilo que o perfilador tinha falado. O assassino é uma pessoa de comportamento psicótico um pouco agressivo demais. E quando eles dão esse safanão que ele surta, a polícia vai pelo caminho de falar, você não é um assassino, você é fraquinho, olha o teu braço, você não conseguiria... E aí ele começa a falar, como é que um fraquinho teria matado 11 idosos, mais 10 prostitutas, fraco é vocês com essas arminhas ridículas de homem de pau pequeno. Ele começa a falar umas coisas grosseiras. E aí ele começa a falar. E a polícia ficou ofendida, obviamente. Esse policial dá um soco no olho do assassino. Então ele é visto andando na rua tranquilamente com um ovo cozido no olho, para poder esfriar a área que produziu o hematoma. E aí o policial ainda diz que leva um tempo para entender por que o homem está andando com o ovo no olho, né? Mas que quando esse homem com o ovo no olho olha para o policial, ele do nada começa a correr. Obviamente esse homem com o ovo no olho é o Yoon Yuh-soo, que é pego e tem um surto no meio da rua. Isso tudo a imprensa acompanhando, então o documentário vai mostrando tudo que saía na imprensa, inclusive que saía coisa demais. O Yoon Yuh-soo, ele confessa os crimes, ele vai a julgamento. No documentário a gente vê uma outra curiosidade que é qualquer caso na Coreia do Sul que tenha múltiplas vítimas, você também tem múltiplos juízes para fazer um tipo de consenso de decisão, para a decisão não sair de uma pessoa só. Né? Então eles têm essa tríade judicial, esses 3 juízes que vão julgar o caso. No julgamento nós temos um circo e uma confusão, não só por conta da presença da imprensa, acontecem coisas, é muito atrapalhada a situação toda. Uma parente de uma das vítimas vai falar com o policial esbarra nela, derruba a mulher pela escadaria, ela vai parar no hospital, o julgamento para. No outro dia, o Yoon Yuh-soo tá dando depoimento, uma dos parentes das vítimas xinga ele na plateia, ele pula e agarra a pessoa e começa a enforcar a pessoa na frente de todo mundo, para de novo. No outro dia ele tenta suicídio, para de novo. Toda essa confusão no julgamento tem um motivo pessoal que o próprio Yoon Yuh-soo fala no julgamento, que é, ele não entende porque ele confessou e está sendo julgado. Ele diz que o governo está gastando dinheiro, torrando dinheiro público em cima dele. Vale a gente lembrar que, independente de confissão, todo caso, isso no mundo inteiro, passa por um julgamento para ter uma sentença. Então, apesar da revolta dele, é um procedimento judicial que é comum, você tem que julgar aquela pessoa. Mas isso deixava ele muito revoltado porque ele não queria ter que ficar novamente falando tudo que ele fez. No começo, inclusive, quando ele dá os depoimentos, tem uma curiosidade que alguns dados não batem necessariamente com o que eles tinham de informação. E a perita vai ter que fazer essa comparação e ele se recusa a falar com perita, que ele fala que falar com mulher é algo desprezível. Então eles têm, a polícia coloca essa mulher escondida para ela fazer as comparações, o que eu acho por si só um absurdo. A polícia, em vez de defender a profissional deles, não, vamos escondê-la e atender esse ato machista do nosso suspeito. Ali você tem basicamente uma pessoa que depois de sair da prisão várias vezes, começa a ter problemas com insônia,
e fala que precisa de uma adrenalina, algo que faça ele cansar para ele dormir. E aí ele decide assaltar a primeira casa de 2003, que é onde o documentário começa, e ele não sabe que tem uma senhora lá dentro. Quando ele vê a senhora, ele pega a marreta e mata a mulher, e ele sente uma adrenalina que ele nunca sentiu antes. Então, ele assumidamente mata pelo prazer, pela sensação dilacerante que é tirar a vida de alguém, e ele consegue dormir em paz depois disso. Ele chega a confessar que ele come o fígado de algumas pessoas, de algumas das vítimas, porque isso trazia vigor para ele. E lembrando, ele faz tudo isso na frente da mãe. Yoon Yuh-shu, ele é condenado à pena de morte, algo que não acontecia na Coreia desde 97. Ele é até hoje o assassino confesso com o maior número de crimes na Coreia do Sul. Já tinha acontecido outro assassino que matou um número menor de pessoas e assaltou várias. Era um golpista que matava pessoas, que inclusive o Yoon Yuh-shu confessa ser uma inspiração para ele. E aí agora a gente vai começar a entender a motivação desses crimes. Porque o Yu não conhecia nenhuma daquelas pessoas, não tinha relação com aquelas pessoas. Por que ele havia matado aqueles senhores? Por que ele havia matado as prostitutas? Por que ele matava? Porque ele tinha o desejo de matar. E ele confessa ali para a polícia que matar o deixava calmo. Ele já havia sido preso por roubo no passado. E ele, quando entra na casa, a primeira casa que ele vai tentar roubar, ele é flagrado. E o que ele faz? Ele resolve matar as pessoas. E ele diz que o matar aumentou o prazer, a sensação de prazer no corpo dele. E que depois que ele matava uma pessoa, ele conseguia dormir muito bem por alguns dias. Aquilo lhe dava paz. Ou seja, uma pessoa um tanto quanto transtornada, uma pessoa com sérios problemas, que lá na frente esses criminólogos, esses psicólogos forenses vão decifrar esse enigma, né? Porque ele foi considerado um psicopata, ele foi considerado tendo o transtorno da psicopatia, ou seja, ele não tem empatia por absolutamente nada e ele cometeu os crimes porque ele queria cometer, para satisfazer a sua vontade, o seu desejo pessoal. Dessa forma, o Yu resolveu o problema que ele tinha de insônia, porque ele passou a dormir bem, né? Porque essa adrenalina com a morte trazia a calmaria depois. No apartamento do Yu, a perita pediu que borrifassem o luminol ou o Blue Star, que é um reagente para mancha latente de sangue. E encontraram várias marcas de sangue. Inclusive, ele usava o sangue para fazer desenhos bizarros, desenhos de coisas demoníacas, tinham inclusive algumas frases, enigmas. Era algo um tanto quanto estranho e perturbador. Foi encontrado também uma marreta, que era exatamente a arma do crime, que ele modificou para ter uma empunhadura melhor e para que coubesse em uma mochila, ou seja, ele podia sair da cena do crime sem ser notado, porque uma marreta ela tem um cabo longo e ele ali vai preparar o cabo para que coubesse dentro dessa mochila. Nesses desenhos muito enigmáticos, tem ele abraçado com o demônio, tem ele rezando em cima de um túmulo com a mãe dele, ou seja, desenhos um tanto quanto estranhos, mas que foram muito importantes para traçar o perfil desse criminoso. No dia 6 de setembro de 2004, começa o julgamento do Yu. E na Coreia, diferente do Brasil, casos muito complexos, eles podem montar inclusive uma tríade de juízes, ou seja, 3 juízes vão julgar esse caso. Até porque é um caso que ganhou uma repercussão
muito grande na Coreia. O Yu dificultou muito o julgamento. Ele não quis estar presente, diz que aquilo era uma palhaçada, um circo, um derrame, um gasto de dinheiro público, o que acabou adiando o julgamento dele por algum tempo. Como era de se esperar, esse júri virou um circo, porque o réu começou a gritar com os 3 juízes durante o julgamento. Ele era feroz, ele era inquieto, ele inclusive tenta pular em cima de uma das pessoas que vai prestar depoimento. Inclusive, ele pula em cima de um espectador que estava ali, né, falando coisas que o incomodavam. Ele diz também, ele gritava durante o julgamento que ele não era um limpador de barra da polícia. Ele a todo momento, ele é extremamente desagradável e perturbador. Ele de verdade causou um estresse muito grande nesse júri, que foi adiado inclusive por mais uma semana, por conta das atitudes do Yu presentes naquele julgamento. Em 13 de dezembro, o Yu é condenado à pena de morte por aqueles 20 homicídios. Vale lembrar que desde 1997, a Coreia do Sul não tem aplicado a pena de morte para nenhum de seus cidadãos. Ou seja, esse é um dos casos muito emblemáticos e o Yu pega a pena capital. O que foi muito importante com o caso do Yu é que leis mudaram para que não haja a possibilidade de soltura para assassinos que cometem múltiplos homicídios. Então, a lei na Coreia do Sul mudou completamente. O sistema de pontuação das delegacias também mudou. Inclusive, hoje, as delegacias são obrigadas a cadastrar as prostitutas, porque elas eram, antes desses crimes, completamente invisibilizadas. Até o sistema de pontuação, caso o policial não haja com a devida correição, o que acontece, ele pode inclusive perder pontos e ser demitido.